Oi, gente, eu vim aqui para falar com vocês um pouquinho sobre o meu diagnóstico de esclerose múltipla. Começou lá em 2024, o diagnóstico, mas os sintomas vieram bem antes. Mas eu vou começar a falar com vocês a partir do diagnóstico de 2024, que foi em maio, abril, começou. Eu fiquei cerca de 30 dias com os sintomas, que eu acordei em uma manhã com esse dedo dormente. Então a gente não dá muita atenção, porque quem nunca amanheceu com o dedo dormente, né? E aí eu fiquei esperando esse dedo parar, voltar ao normal, e só foi aumentando, e nada dele voltar. Passava dia e entrava outros dias e continuava. E de dia após dia, aumentava esse formigamento, que era o que eu sentia. De dedo a dedo, do dedão e aos outros dedos também, até ocupar a mão toda. Nisso, os outros dedos começavam também com dor. Aí ia tomando conta do pulso, do braço, antebraço, ombro, e nisso eu já perdia o sono. Nesses 30 dias, eu fiquei sem dormir, porque doía muito o meu lado direito do ombro. Então, quando a gente vai dormir, a gente não fica confortável. Então, eu ficava virando, acordando, sentindo dor, né? E eu ficava perdendo a sensibilidade também, um pouco preocupada, mas na esperança de quando voltasse amanhã, né, tudo estaria normal. E não, novamente, mais uma surpresa me esperava, porque ocupava mais um pedaço do corpo. Aí vinha pro peito, somente isso do lado direito. Pro peito, do lado direito todo dormente, depois da região do abdômen dormente, e também vinha a dor nos dias próximos, mas primeiro vinha a dormência. E região da cintura, coxa, até chegar no meu calcanhar, que foi aonde eu perdi chinelo em casa, e isso me preocupou bastante, que eu comecei a procurar ajuda, que eu falei pro Emerson, né, até que enfim eu falei pro Emerson. E ele estava muito ocupado no tempo do internato, então eu não queria preocupá-lo, porque eu tinha esperança de que isso não seria nada. Então eu acabei me deixando, e eu quero dizer isso pra vocês. Prestem atenção no corpo de vocês, é muito importante. E eu perdi chinelo em casa e não sentia. Foi aí que nós fomos no ESF aqui do bairro, e não puderam fazer nada, que encaminharam-nos para o UPA. E lá nós fomos atendidos por uma doutora, que eu não vou falar o nome, que me deu o diagnóstico de tendinite. Tudo bem, né? Aí eu voltei pra casa, porque eu dei como que eu vou dizer? Eu dei o exemplo da mão, e aí ela perguntou a minha profissão, eu falei esteticista, e ela disse que era tendinite. Enfim, voltei pra casa, e enfim, voltei de novo lá, porque os sintomas pioravam, e até que foi outra doutora, e ela me mandou para a Santa Casa via Cross. Pois ali ela foi até carinhosa e tudo, mas disse que ali no UPA não tinha como me socorrer, por causa dos equipamentos que não tinha, beleza? E ela me encaminhou, e lá na Santa Casa eu fiz um ultrassom não. Eu fiz uma tomografia e deu tudo normal. Então, assim, fui atendida super bem na hora, fui avaliada com sucesso, e deu por neuro lá tudo bem. Só que aí, os sinais, sintomas, continuavam, e eles ficaram muito preocupados. Então, eles me enviaram para São José do Rio Preto, porque lá tinha os especialistas em que poderia me ajudar a descobrir qual seria o problema, né? Então, eu cheguei lá e fui atendida pelo doutor Valdir, que até hoje é meu doutor, né? Que ele me atende. Aí lá, como é um hospital escola, foi muitos doutores em cima para descobrir o que era o meu caso. Até que fizemos ressonância, outra tomografia, fizemos uma semana de exame de sangue para o check-up, para ver certinho o que eu podia, o que eu não podia também. E eu quero dizer assim, gente, enfim, meu companheiro, meu parceiro, meu marido, ele estava comigo esse tempo todo. Ele dormiu comigo lá na cadeira, ao meu lado. Ele estava muito preocupado, ele perdeu uma semana de provas na faculdade. Então, depois ele recuperou, porque tem a recuperatória, né, internato, enfim. Mas eu quero dizer pra vocês que é muito importante você prestar atenção no seu corpo, porque eu tive sorte, vamos dizer, de que eu não fiquei com sequelas piores. Até hoje eu não sinto 100% a minha mão direita. Mas eu quero dizer pra todos vocês
que viver com a esclerose não é o fim da sua vida. Porque antigamente tinha muito isso, né? A pessoa descobria a esclerose e para ela era o fim do mundo. Ali pode dar um cronômetro e a pessoa já não tinha mais estabilidade. A pessoa já não tinha mais uma certa qualidade, estabilidade de vida, de crescimento, de nada. A pessoa já ali só esperava quando seria seu último dia. Hoje não, gente. Hoje existe tratamento, hoje existe terapia, psicólogos, né? Então, hoje mudou muito. Hoje no hospital temos tratamentos e eu faço tratamento também. Eu estou no segundo semestre com tratamento imunomodulador. Então, a minha vida até melhorou, porque antes eu não prestava atenção em mim. Hoje eu me dou mais atenção, eu me noto mais, eu dou mais atenção ao meu corpo. E eu queria dizer isso pra vocês, que a minha vida melhorou. E quando eu descobri, eu ouvia isso, relatos de pessoas que melhoraram a vida depois da descoberta, e eu não conseguia entender. Mas agora eu entendo, porque você se cuida mais, você presta mais atenção em você. Igual acontece comigo hoje. E eu tenho só a agradecer a Deus, porque Ele sempre esteve comigo. E outra coisa, nesse tempo que eu esqueci de falar pra vocês, que eu estava na unidade, na UPA, no UPA, o Emerson mandou o meu caso clínico para uma aluna e que estava tendo lá, ele estava tendo aula com um neurologista, que ele faltou nessa aula. Mandou para ela mostrar para o neurologista, e ele bateu, na hora que ele leu o meu caso, os meus sintomas, ele falou que, bom, já que vocês estão no UPA, permaneça e não saiam daí sem respostas, sem encaminhamento, porque são sintomas de esclerose múltipla. Naquele momento, o Emerson já se desestabilizou, porque pelos conhecimentos dele na área da medicina, foi algo muito marcante. Então, para ele, assim, ele ia me perder alguma hora. Mas nós descobrimos depois os tratamentos que mantêm a pessoa normal, como eu estou agora aqui com vocês, já no segundo semestre de tratamento. E eu permaneço assim e vou continuar com a graça de Deus que me abençoe. E nesse momento que eu fiquei à espera da ambulância para me enviar para São José do Rio Preto, naquele momento eu fiquei sozinha por alguns minutos, que o Emerson veio aqui em casa buscar nossas roupas para ir, e eu conversei com Deus e eu só disse que eu não sabia o que era, porque não tinha sido decretado ainda, né? Não tinha sido descoberto ainda. Eu só agradeceria a Ele qualquer coisa que fosse. Podia ser qualquer coisa, eu só queria saber, porque eu sentia muita dor de cabeça, muita dor nas costas, e eu só queria descobrir o que era aquilo que me causava. E eu descobri, hoje eu vivo bem, melhor, com o tratamento, com as medicações, e agradeço o tratamento. E o diagnóstico, porque senão eu estaria passando mal neste momento. E eu sou muito feliz por essa descoberta. E tem também o líquor, né? Que lá na ressonância, antes deles me dizerem que é uma esclerose, que nós já estávamos preparados, né? Que nós até comentávamos com eles que tinha esse doutor Davi David aqui, professor da Universidade do Brasil aqui de Fernandópolis, que conseguiu me diagnosticar somente pela leitura de um caso clínico. Eles mantiveram silêncio até obter o resultado do líquor, que foi um tiro e queda, né? Que eu acho que é para confirmar mesmo se não é alguma outra doença parecida ou até pior. E aí foi confirmado. Então é isso, gente. Espero que eu tenha tirado um pouquinho das dúvidas. Eu tenho uma pasta enorme, cheia de documentos, cheia de exames. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem perguntar aqui, alguma curiosidade que eu posso não ter falado neste momento. Aí eu gravo um outro vídeo pra vocês. Então tá. Beijo. Tchau.